Let him hang! A história começa em 1878, em um território chamado Montana. Naquela época, Colton Briggs era famoso por seu passado de pistoleiro lendário, mas sua vida mudou radicalmente pela influência de sua esposa, Ruth. Agora, ele é um homem dedicado à família. Cuida de uma loja e de uma pequena fazenda enquanto cria Brooke, sua filha de 12 anos. Certa manhã, Ruth pede a Colton que a leve à escola, pois tem tarefas. A princípio, ele se recusa, afirmando que os homens não acompanham as crianças nesse percurso, mas Ruth insiste que é importante que passem mais tempo juntos. Finalmente, ele aceita, a contragosto. No caminho, Brooke lhe propõe andar a cavalo, mas Colton recusa, dizendo que não há tempo para fazer paradas. Ao chegar à escola, descobrem que a professora está doente e que as aulas estão canceladas. Colton indica a Brooke que caminhe sozinha para casa, mas ela o lembra que isso não é permitido por sua mãe, então ele decide levá-la com ele para a loja. Lá entra Jeffries, um cliente muito falador. Colton, tentando dissimular seu incômodo, pergunta o que ele deseja. Depois de uma conversa breve, Jeffries pede farinha. Quando Colton sobe as escadas, Jeffries tenta roubar balas de gelatina, sem notar que Brooke o observa. Envergonhado, ele os devolve ao lugar e manda que fique quieto. Quando Jeffries sai, Brooke conta a Colton o ocorrido, apontando as mãos sujas de Jeffries. Enquanto isso, em sua casa, Ruth é abordada por 4 homens, liderados por James McAllister, que se apresenta com cortesia e afirma que estão perdidos. Ela os envia para a cidade mais próxima, mas logo suas intenções se tornam sombrias. Quando avançam, Ruth foge para o estábulo. Os homens a perseguem. Eustace fica inquieto, dizendo que deveriam partir antes que o Marechal chegue, mas Woods o acalma. De repente, Ruth aparece galopando em seu cavalo, mas James dispara contra o animal, o que faz com que ela caia antes de ser capturada. Ao notar uma cela com o nome de Colton Briggs, James pergunta se Ruth é sua esposa. Eustace reconhece o sobrenome, percebendo que despertaram um verdadeiro demônio. Sem mostrar-se afetado, James afirma que deve uma dívida a Colton. Quando Briggs e Brooke retornam à sua propriedade, encontram alguns estranhos no local. O Marechal Franklin Jarrett se aproxima, surpreso por ver que Colton tem uma família. Ele informa que Ruth foi assassinada pelos homens depois disso. Briggs cava a sepultura de Ruth sozinho, recusando a ajuda do bando. Jarrett consola Brooke, contando-lhe que no passado conheceu seu pai, a quem descreveu como o assassino mais frio que viu na vida, mas elogia sua mãe por tê-lo transformado em um homem de nobreza. Brooke, em silêncio, diz que nunca viu seu pai usar uma arma e pergunta se ainda pode ser uma boa pessoa sem sua mãe. Jarrett não lhe responde. Depois de enterrar Ruth, Colton volta a cavar ele sozinho e o Marechal o alerta para não permitir que Brooke veja o desastre no estábulo. Briggs pergunta pelos nomes dos assassinos e que destino os aguarda, mas Jarrett se recusa, dizendo que o mundo é melhor sem o velho Colton Briggs. Lembra que filha precisa de um pai e promete pegar o culpado e enforcá-lo. Quando partem, Briggs entra no estábulo e encontra uma marca de mão com sangue na cela de Ruth. Ao seguir outra mancha, descobre na parede palavras rabiscadas com seu próprio sangue: "Te devo mais". Naquela noite, Colton tira uma velha pistola de uma caixa. Lutando com seus sentimentos, a aponta para sua filha adormecida, mas ela se agita e diz: "Papai, a mamãe não gostaria que você apontasse uma arma para mim". Ele abaixa a pistola e ela volta a dormir. Mais tarde, ele a acorda e pede que ela se prepare. Antes de sair, queima a casa e o estábulo. No dia seguinte, enquanto cavalgam, Brooke pergunta por que ele destruiu tudo. Colton responde que não poderão voltar, mas que quando terminar, construirá uma nova vida e substituirá tudo o que perdeu no incêndio. Ela, em silêncio, diz: "Menos a mamãe". Depois, enquanto descansam, ele lhe explica que comerão e dormirão em períodos de 30 minutos a cada 4 horas. Brooke protesta dizendo que os assassinos se distanciarão mais, mas ele lhe explica que não faz sentido chegar quase morto ou sem forças no lombo de um cavalo. Na trilha do cânion, o Marechal Jarrett se pergunta por que Brooke não mostra nenhuma emoção após perder sua mãe. Seu ajudante Mark sugere que talvez ela esteja em choque ou que ainda não entenda a perda. De repente, James e seu bando emboscam desde as colinas, matando vários homens no processo. Por erro, acreditando que Colton se juntou ao bando, James ordena que seus homens o reconheçam quando o virem e depois se retira. Em outro lugar, Colton acorda Brooke e diz que ouviu disparos no cânion há 10 minutos. Quando ela pergunta por que ele não acordou antes, ele responde com calma que não há pressa e que logo saberão o que ocorreu.
Enquanto isso, James bate em Boots por disparar cedo demais. Seu plano era disparar primeiro no Marechal, mas o erro de Boots permitiu que o oficial se defendesse. Mais tarde, Colton detecta a proximidade de um cavaleiro e se prepara para matar, buscando seu cavalo. O que protesta, dizendo que ele poderia ser um policial e que sua mãe não gostaria que ele fizesse isso. Ela pergunta se há outra opção. Relutante, Colton concorda e diz para ela distrair o cavaleiro chorando. Ao admitir não saber como, ela ouve dele duro que precisa aprender para sobreviver ali. Brooke força um choro sem emoção. Quando o ferido Mark se aproxima, Colton lhe toma a arma. Usando Mark como isca, emboscam o Marechal Jarrett e outro ferido, Greg. Com a pistola em mãos, Brooke pede a Greg que lhe entregue sua arma, mas ele se recusa, ameaçando-a de morte. Enquanto ele ameaça e a Colton, Brooke pisa na perna ferida de Greg, obrigando-o a soltar a pistola, que ela pega rapidamente. Após liberar seus amigos, o Marechal Jarrett reconhece que entende sua dor, mas alerta que atacar um Marechal dos Estados Unidos é um grave erro. Colton responde que Jarrett lhe escondeu os nomes dos assassinos. Fingindo torturar Mark, Colton força Jarrett a finalmente revelar toda a verdade. O verdadeiro assassino é James McAllister, que está acompanhado por outros 3 homens também envolvidos no crime. Há rumores de que James prometeu dinheiro em um cofre se conseguissem escapar da prisão do condado de Powell. Agora viajam em direção ao Colorado, em busca de uma garota em Santa Rosa. Para ensinar Brooke, Colton cuida do ferimento de bala de Mark, extraindo a bala e cauterizando a ferida com ferro quente, dizendo que a bala o envenenava. Brooke franze o nariz pelo cheiro, comparando com a sopa de coelho de sua mãe e diz que isso lhe dá fome. Depois, ele monta seus cavalos, mas insiste que não é um ladrão. Deixará os cavalos em Santa Rosa amarrados. Enquanto isso, James cumpre sua promessa e seus homens desenterram o cofre, apenas para encontrá-lo cheio de dinheiro mexicano. Ao protestarem, James aponta sua pistola e diz que se quisesse enganá-los, eles já estariam mortos. Ordena que fiquem em silêncio durante 1 ano, garantindo que o botim é suficiente para viver com luxo. Quando Woods pergunta sobre Briggs, James responde que não o buscarão. Briggs virá até eles e com um sorriso frio assegura que seu plano já está em andamento. Ao chegar a Santa Rosa, o bando se instala. Eustace está preocupado com o xerife. Mas James diz que já cortou a linha telegráfica, garantindo que tem 4 dias antes que a notícia se espalhe. Ordena que seus homens se revezem na vigilância a cada 4 horas. Naquela noite, enquanto Colton e Brooke descansam, ela pergunta se ele mudou realmente depois de conhecer sua mãe. Colton admite que sempre foi uma pessoa fria e corajosa. Sem muitas emoções, nem sequer chorou no funeral de sua própria mãe, mas após conhecer Ruth, algo mudou nele. Agora ele tem medo de perdê-la e de não ser amado. Pela primeira vez, amou alguém de verdade. Brooke, em silêncio, confessa que não sentiu nada quando sua mãe morreu, apenas vazio. Colton a consola dizendo que uma parte dele também deixou de existir e que essa dor nunca desaparece. Quando ela pergunta quem matou Ruth, ele admite que não sabe quem é James McAllister. Depois, Brooke pede para aprender a manejar uma arma. Colton aceita e, no dia seguinte, ela pratica com um rifle, embora não consiga acertar nenhuma vez. É de uma arma. Fora de Santa Rosa, Colton vigia a única estrada de entrada, ciente de que James o observa. Ele sabe que algum dos homens dele o reconhecerá. Brooke sugere que ela vá em seu lugar, já que não a conhecem. Seguindo instruções, ela cavalga a cidade adentro. Ela vai direto à loja, compra mantimentos e pergunta se algum cavaleiro passou por ali recentemente. Mas, ao sair, James e seu bando a esperam. Tendo reconhecido a cela, eles a capturam e a levam ao salão principal. Edme oferece comida, mas ela recusa e manda Woods e Eustace armarem uma emboscada para Colton. Então, revela a história de sua família. Há 20 anos, seu pai, Walter McAllister, um bandido famoso, tentou impedir a execução do irmão, mas acabou morto no confronto sangrento, deixando James, ainda menino, como único sobrevivente, enquanto Colton Briggs simplesmente montou no cavalo e foi embora. Enquanto James conversa com Brooke, ele enche o cofre com jornais, escondendo a verdadeira fortuna em alforjes. Lá fora, Big Mike observa Colton se aproximar e se esconde perto. Enquanto James conversa com Brooke, ele enche o cofre com jornais, escondendo a verdadeira fortuna em alforjes. Do lado de fora, Big Mike observa Colton se aproximar e se esconde em um prédio próximo. A emboscada chega e Colton o utiliza como isca para esfaqueá-lo pelas costas.
Depois mata Boots, mas Eustace dispara em sua perna e se aproxima para finalizar o serviço. James arrasta Brooke pela mão, apontando sua arma para ela. Eustace, frustrado por não tê-lo matado ainda, gaba-se de que realmente disparou, embora apenas o tenha atingido de raspão. James envia outros 2 homens para capturar Colton, mas ele os mata sem dificuldade. Ele desafia James a resolver do seu jeito, mantendo Brooke sob ameaça de morte. Ferido, Colton sai de seu esconderijo, e James pergunta se ele o reconhece. Colton escolhe seu destino: atire, libertando Brooke. Mas então James acerta Colton no peito. Enquanto James se gaba de ter matado o lendário Briggs, Brooke atira nele com a arma de seu pai, atingindo-o. Nos momentos finais, Colton entrega a Brooke um relicário de Ruth, sussurrando que a mãe a guiará sempre. Brooke chora enquanto ele morre. Logo, o Marechal Jarrett chega com seus homens para recolher corpos. Em seus últimos momentos, Colton entrega a Brooke um relicário com a foto de Ruth, sussurrando que sua mãe a guiará para sempre. Brooke chora desconsolada enquanto ele falece. Logo chega o Marechal Jarrett com seus homens para recolher os corpos. Um oficial recupera o cofre do salão, mas as alforjas de James permanecem escondidas em algum lugar. Jarrett concorda com Brooke que o melhor é fazer acreditar que Colton morreu como um herói abatido pelo bando e fica com o dinheiro dos criminosos, sem suspeitar que a verdadeira fortuna ainda jaz nessas bolsas.